Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à nossa aula de matemática. No capítulo 1 do nosso livro 4, nós vamos estudar sobre a relação entre os números fracionários e decimais. Então, nós vamos aprender um pouco sobre fração e sobre números decimais. Mas antes da gente ver o que é que uma coisa tem a ver com a outra, nós vamos revisar, nós vamos estudar um pouco sobre fração para a gente perceber algumas coisas, para a gente conhecer a fração de uma forma bem simples, bem objetiva, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos à nossa aula. Fração, números fracionários, é uma divisão em partes iguais. Então, para a gente perceber isso, eu coloquei aqui essa figura desse retângulo. Aqui eu tenho o retângulo inteiro. Então, eu tenho uma figura inteira, tá certo? E aqui abaixo eu tenho o mesmo retângulo, só que dividido em diferentes partes. Em 8 partes, certo? Então, eu tenho uma figura inteira e dividi esse inteiro em partes iguais. Isso é uma fração, certo? É uma divisão de algo inteiro em partes iguais. E essa fração, ela pode ser representada de forma escrita. Então, como a fração ela é uma divisão, eu represento, com esse traço que ele indica divisão. Agora vamos aqui observar essa figura dividida em 8 partes. Ela está dividida em 8 partes. Vamos imaginar que eu vou aqui e pinto essas 3 partes. Na fração, nós temos partes. Ao formular a minha fração, eu tenho 2 números. Então, eu tenho um número que fica na parte superior do sinal de divisão, que é chamado de numerador, ok? E tenho o que fica na parte inferior, que é chamado de denominador, ok? Vocês já ouviram falar disso? Ótimo! Numerador e denominador, eles estão diretamente ligados à minha figura, porque eu preciso observar atentamente a figura para eu montar a minha fração. Eu começo por onde? Vamos começar pelo denominador. Denominador, eu vou observar quantas partes eu dividi a minha figura. Então, eu tinha aqui ela inteira. Eu dividi ela em quantas partes? Eu dividi ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, denominador é quantas partes a figura foi dividida. Então, ela foi dividida em 8 partes. Numerador, eu quero saber agora a parte que está pintada. A parte que está pintada são quantas partes? 3. Então, eu tenho aqui número 3. Isso significa que essa é a minha fração. Eu estou representando que dessa minha figura que eu dividi em 8 partes, eu estou pintando 3, certo? Então, isso é a introdução, o iniciozinho de fração. E agora, nós vamos aprender como fazer a leitura dessas frações, tá certo? Vamos lá! Na leitura de frações, eu preciso observar atentamente a composição da fração. Ou seja, eu preciso observar quem é o numerador e quem é o denominador da minha fração, ok? E a partir daí eu faço a minha leitura. Eu preciso aprender e saber também um pouquinho sobre os números ordinais. Como assim? Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, vigésimo,
certo? E assim centésimo, milésimo. Quando eu tenho o 2, tá certo? Eu tenho uma figura, por exemplo, inteira, e eu divido ela em quantas partes? Eu divido ela em 2 partes. Eu divido ela em 2 partes e eu pinto uma. Isso indica que eu pintei o meio da figura, a metade da minha figura. Por isso, então, que quando eu tenho a fração 1 como numerador e 2 como denominador, eu tenho meio. Agora, quando eu tenho 1 numerador e o 3 aí embaixo, né, o denominador, eu tenho 1 terço. Então, quando 3 é o denominador, eu leio, falo o nome do número de cima, terço. Quarto, quinto, sexto, sétimos, oitavos, nonos. Então, eu sempre falo o número de cima e leio o de baixo dessa forma. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Quando o meu denominador for 10, eu vou ler décimo. Então, eu tenho 1 décimo. Vamos ver aqui. 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono. Então, eu leio dessa forma. Se eu tenho o denominador embaixo, né, 10, 1 décimo. Se eu tenho o denominador 100, tenho 1 centésimo. Se eu tenho o denominador 1000, eu tenho 1 milésimo. Aí vocês perguntam, e os outros números? Então, eu tenho, por exemplo, aqui essa situação, ó. 1 e embaixo 11. Então, eu tenho uma figura que tem 11 partes, que é o denominador, e só estou pintando, por exemplo, uma. Então, eu vou ler da seguinte forma, ó. Coloco o nome do número de cima, 1. Aí eu vou ler 11º? Não, porque eu só leio quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, do 4 ao 9. Quando eu chego do 11 em diante, eu vou escrever também o nome do número, seguido da palavra avós. Então, ó. Então, eu tenho 11 avos. 11 avos. E aí, o 12 seria do mesmo jeito. Se eu tivesse aqui o 12, seria 12 avos. Se eu tivesse 13, seria 13 avos, certo? E assim sucessivamente, ok? Os números decimais. Os números decimais, eles são números formados pela parte inteira e pela parte que não é inteira. Como assim? Muitas vezes, e principalmente quando a gente fala de dinheiro, quando a gente vai representar o dinheiro de forma escrita, a gente utiliza representando com, entre os números, uma vírgula. Por exemplo, R$ 3,45. Então, eu usei aqui no meio uma vírgula para separar os reais dos centavos. Então, quando eu faço essa separação, eu estou justamente utilizando uma representação de números decimais. Eu estou representando a parte inteira e a parte decimal, ou seja, a parte que é inteira e a parte que não é inteira. Como assim? Qual é a parte inteira do nosso real? É justamente essa parte que são os reais. Então, essa aqui que fica antes da vírgula, ela é a parte inteira. Essa parte seguinte, ela é a parte decimal, porque são os centavos, tá certo? E aí, o que é que eu uso para separar essa parte inteira da parte decimal? Eu uso um sinal de pontuação que nós estamos acostumados a utilizar nos nossos estudos de português, que é a vírgula. Então, a vírgula é o sinal que a gente usa para separar a parte que é inteira da parte que não é inteira. E aí os números decimais, eles têm muito a ver com fração, que foi o que a gente viu anteriormente. Então,
vamos ver aqui essa situação para a gente conhecer, né, as casas decimais, as partes que fazem parte da parte decimal, que compõe a parte decimal, não é? Então, nós estamos acostumados também a ver o quadro valor de lugar, e aí nós vemos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e assim sucessivamente. A parte decimal, ela também faz parte disso. Então, olha, quando nós vemos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, nós estamos falando da parte inteira do número. Mas quando nós estamos falando de parte decimal, nós temos também esses nomes. Nós temos o décimo, nós temos o centésimo e nós temos o milésimo, que são palavras que vocês também já ouviram falar, com certeza. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, 1,38. Nós temos 1 inteiro e 38 centésimos, porque ele acabou no centésimo. Então, nós temos aqui na unidade a parte inteira e aqui nós temos os centésimos, que não são a parte inteira. Eles são uma parte de tudo que tinha, entendeu? Então, essa questão nós vamos aprofundar um pouquinho melhor a partir de agora, onde nós vamos ver a relação do número decimal com o número fracionário. Fique atento! E agora vamos ver algumas relações entre o número fracionário e o número decimal. Por quê? Porque o número fracionário ele pode ser também um número decimal, e o número decimal pode ser também um número fracionário. Eles, então, têm essa relação entre si. Então, agora vamos ver um pouco de como que a gente pode transformar um número fracionário em um número decimal, ok? Vamos lá. Nós temos aqui um décimo, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu elemento que separa a parte que é inteira da parte que não é inteira, que é a vírgula. Vamos pensar. Os componentes da parte decimal são quem? Os componentes da parte decimal são décimo, centésimo, milésimo. E antes da vírgula eu tenho a parte inteira. Ah, mas como é que eu sei o que é uma parte inteira? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa figura dividida em 8 partes. E eu pintei todas as partes. Se eu pintei todas as partes, significa que eu pintei a figura inteira. Então, se eu fosse perguntar quantos inteiros eu tenho aqui, eu tenho 1, porque eu pintei essa figura completamente. Eu pintei ela inteira. Agora, nós vamos ver esse exemplo. Ó. Eu tenho lá dizendo que a minha figura tem quantas partes? 10. E eu pintei quantas? Está dizendo que eu pintei uma. Então, vamos aqui pintar uma. Agora, vamos observar. Eu representei essa fração, certo? Eu pintei quantas figuras? Eu pintei essa figura todinha inteira? Não. Eu pintei uma parte dela, um pedacinho só. Eu não pintei a figura toda inteira. Então, quantas figuras inteiras eu pintei? Vamos aqui, ó. Quantas figuras inteiras eu pintei aqui? Eu não pintei nenhuma. Então, uma inteira vai ser 0. Certo? Agora, a minha fração é 1 décimo. Isso quer dizer que o 1 ele tem que estar no campo dos décimos. Então, ó. E aí, nós temos o número decimal 0,1. Que como é que eu faço a leitura desse número decimal? Eu leio 1 décimo, do mesmo jeito que eu leio essa fração aqui, tá certo? Então, eu preciso saber que eu só tenho a figura, eu só tenho alguma coisa na parte inteira
quando eu tenho a figura todinha pintada. Se eu não tiver a figura todinha pintada, eu não tenho parte inteira. A minha parte inteira vai ser 0. Vamos ver o outro exemplo, ó. Eu tenho décimo, centésimo, milésimo e a parte inteira. Isso quer dizer que se eu tenho aqui, ó, 1/100, quer dizer que a minha figura tem 100 partes e eu só pintei uma parte dela. Eu pintei a figura inteira? Não. Então, o meu inteiro vai ser novamente 0. Agora, o 1, ele é 1/100. Então, eu vou lá no centésimo e coloco 1. Mas aí, professor, aqui no meio vai ficar vazio, vai ficar sem nada. Se vai ficar sem nada, eu vou aqui e acrescento 0. Aí você pergunta, mas e o M? Ficou sem nada por quê? Porque nós só temos aqui até o 100. Então, eu só posso usar o centésimo. Por quê? Décimo é relacionado a 10, centésimo é relacionado a 100 e milésimo é relacionado a 1000. Como a gente viu há pouco, no momento que a gente estava fazendo as leituras, quando o denominador é 10, eu leio décimo. Quando é 100, centésimo. 1000, milésimo. E no número decimal, ele é a mesma coisa. Eu vou ler ele da mesma forma. Eu só vou representar de uma forma diferente. Eu vou representar usando vírgula. Agora vamos para o milésimo. Ó. Vou colocar a minha vírgula, a parte inteira aqui antes, o décimo, o centésimo e o milésimo. Vamos lá. A minha figura, eu tenho aqui a fração, ó, 1/1000. Então, o 1, ele tem que estar no milésimo. Agora, se a minha figura tem 1000 partes e eu só pintei uma parte delas, eu pintei a figura todinha? Não. Então, o meu inteiro vai ser 0. Ah, aqui ficou 2 lugares sem colocar nada no meio, entre um número e outro. Pode ficar vazio? Não. Se for entre um algarismo e outro, eu vou, ó, boto um 0 nesse, boto um 0 nesse. E aí eu tenho 0,001 e também eu vou precisar ler como 1/1000, porque ele está no campo dos milésimos, ok? Agora, nós temos aqui esse, ó, 1/2, a metade. Vamos aqui pensar, como é que eu posso representar 1/2? Aí eu fiz essa reta numérica. Que é uma reta numérica, a gente também pode observar nas réguas que a gente usa na escola. Então vamos pensar, ó, de 0 até 1, eu tenho 10 tracinhos, 10 partes. E qual é o tamanho que é equivalente a cada uma dessas partes? Ó, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Isso quer dizer que para eu ter um inteiro, eu precisei, ó, de 10 décimos. Eu precisei de 10 partes para chegar a um inteiro. Enquanto eu não cheguei no 1 inteiro, eu tinha o inteiro, ó, o inteiro é antes da vírgula, o inteiro era 0. E aí eu vou perguntar, qual é o número decimal que corresponde a meio? O meio, ele corresponde a, ó, vamos ver aqui, ó, o meio. Então, qual é o número decimal que corresponde ao meio? O número decimal é o 0,5. Ele corresponde ao meio, a metade também. Então, 1/2 é a mesma coisa que 0,5, porque são meios, são a metade. Ok? Então, essas são algumas informações que nós precisamos saber. E aí, pessoal, também tem o seguinte, ó. Nós vimos aqui 1 inteiro. Professor, e qual é a diferença de 1 e 1,0? A diferença
É apenas que nesse aparece a vírgula e o zero e nesse não aparece. Mas o 1, ele também é um inteiro. E aqui nós temos um inteiro e zero, que é a parte decimal, que não influencia em nada aqui. Eu posso usar das duas formas. É a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, ok? Então, essa é a nossa explicação de hoje sobre a relação de fração e números decimais. Agora é com vocês, é hora de responder à atividade.